belíssimos, maravilhosos, estupendos estudantes para mais uma aula do nosso aprofundamento. Estou aqui animadíssima, por quê? Porque eu tô gravando essa aula, obviamente, e ontem, Jogo do Brasil, vencemos, primeiro jogo. Então, estamos aqui em clima de felicidade, clima de alegria, né? Pra gente falar justamente sobre os intemperismos, né? E aquelas degradações do solo que a gente começou na semana passada. Na semana passada não, na aula passada, que a pessoa não tem noção de tempo mais. Mas é sobre isso e tá tudo bem, né? E pra gente começar, né, na verdade, continuar o que a gente estava falando, a gente vai aí pro onde nós estamos, quem somos nós e de onde viemos. Então, o nosso aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade, a unidade curricular é a ação humana e as suas consequências, e o componente curricular é o estudo e a conservação dos solos. Essa é uma aula da atividade 2, é uma aula de sistematização, e o tema da nossa aula é erosão, que não é só água mole em pedra dura. Porque o segredo é, quando eu estava na escola, quando eu era uma jovem criança, linda, vivendo minha vida na juventude, e eu fui para a escola, eu sempre associei a ideia de erosão à erosão por água, né? Então, sempre existiu o ditado, né, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí eu lembro que quando eu perguntei para minha mãe, mais criança ainda, ela falou, não, é que quando a água fica batendo na pedra por muito tempo, a pedra vai se desgastando. Eu falei, olha, aprendi uma coisa hoje, né? Aí quando eu fui para a escola, boa parte das vezes, quando a gente vê exemplos de erosão, e talvez porque boa parte deles sejam até mais visíveis e mais comuns da gente observar na própria praia e em vários outros processos, a gente associa bastante a erosão à água. Só que não é só isso, né? Existem outros processos aí de erosão. É claro, existem as erosões causadas por água, não necessariamente marítimas, né? De mar, pegou aí? Entendeu? Mas existem diversos tipos aí de erosão. E aí a gente precisa entender primeiro o que é erosão. E essa pergunta temos a resposta agora. Então, a erosão ali, ela é um conjunto de processos que vai promover a retirada e o transporte ali do material produzido pelo intemperismo. E lembra que a gente já falou do intemperismo na última aula, que quando a gente fala sobre intemperismo, a gente está falando sobre os processos, né, que o solo sofre, tanto endógenos, que são internos, então, por exemplo, movimento tectônico, movimento vulcânico, entre outras tantas coisas, e também os intemperismos que também são exógenos, são externos à rocha. O que é um intemperismo externo? Muitos deles são climáticos, provocados pelo vento, pela chuva. Então, quer dizer, você tem os intemperismos internos, que acontecem por movimentação, enfim, que acontecem na estrutura, vamos dizer, da rocha, mais ou menos assim. E a gente tem o exógeno, ou externo, que é justamente causado por fatores externos, como o clima, né? Clima, tempo e afins. E justamente, quando a gente fala da erosão, ela é ali um conjunto de processos que vai fazer a retirada e o transporte dos materiais que são gerados pelo intemperismo. E justamente isso vai ocasionar o desgaste do relevo. Os principais agentes de quando a gente fala sobre erosão obviamente a água, por isso que justamente é a erosão que a gente mais conhece, mas a gente também tem o vento e o gelo. Só para deixar claro, né, gente, o gelo também é água, mas você entendeu a ideia, né? E o material transportado, ele recebe o nome de sedimento. Por isso que a gente fala sobre camadas de sedimentação. O que é camada de sedimentação? Você tem rocha-mãe, horizonte A, horizonte B, depende, né? Vamos dizer que a gente tem até o horizonte C. Então, rocha-mãe, horizonte A, B, C. Fechamos. O que acontece? Tanto parte desses horizontes, mas enfim, na camada superficial da rocha, pode ter presença nos horizontes, tá? Recomendo que vocês se aprofundem nessa parte dos horizontes, melhor para entender essas camadas da rocha. Por mais que assim, seja uma revisão, porque vocês já viram isso com o Antônio, eu acho que se pá com a Sumai e com a Priscila também. Então, tá de boa, tá? Então, essa camada de sedimento é justamente o vento, a chuva, os rios, eles vão levando esses fragmentos de rocha, né? Justamente, esses sedimentos aí desse material produzido por esse desgaste, né, ou degradação do solo, e ele leva esses sedimentos que vão se acumulando em outros lugares, enfim.
Então, esse sedimento é ótimo, né? Então, vamos lá. Esse material, né, que é transportado aí pelo processo de erosão, ele vai dar o nome aí aos depósitos sedimentares, né, que por meio aí da diagênese se transforma em rochas sedimentares. Então, rochas sedimentares nada mais são do que rochas que são justamente formadas por esses sedimentos, tá? E chama-se a diagênese um conjunto de transformações que, em resumo, é a compactação e cimentação dos sedimentos, dando a consistência de uma rocha. Então, o que acontece? Você tá lá, a rocha-mãe tá lá linda, bronzeada ao sol, e aí ela vai sofrer os processos de intemperismo que a gente já viu na última aula. Se você não lembra, volta lá. Sofreu os processos, ela gerou essa sedimentação que vai sendo levada pelo vento, pela água, né? Aí a gente tem vários jeitos desse sedimento ser deslocado. Esse sedimento, ele vai, como o próprio nome diz, se sedimentando, e por causa dos próprios processos, ele vai compactando. Então, vai chegando sedimento em cima de sedimento, ele vai compactar, né? E aí a gente tem a compactação e cimentização aí desses sedimentos que vão fazer com que ele forme uma rocha sólida, né? Muitas vezes essa sedimentação e essa compactação é o que fazem fazer aquelas... Sabe quando, por exemplo... É um exemplo, tá? Existem vários tipos de como funciona essa sedimentação, mas talvez algo que você já tenha visto no seu cotidiano de sedimentação, não sei se é o melhor exemplo, mas vamos com esse, que é o que tem para hoje. Sabe quando você às vezes passa na estrada e aí tem um pedaço assim da terra, tem um pedaço de alguma rocha que está quebrada, e aí você vê que tem às vezes algumas cores de rocha, mas elas estão coladas juntas, não é que está solto. Não é tipo tipos de solo, tem um solo mais escuro, mais claro. Não, é uma rocha e ela tem várias cores. Isso, por exemplo, é um processo de sedimentação. Não necessariamente você vai ter essa variação de coloração, tá? Mas é um exemplo que talvez fique mais visível pra gente nos processos cotidianos. Mas não é uma obrigatoriedade, é só um exemplo aí pra você, lindo, maravilhoso, pegar a ideia. Fechou? E aí, a gente tem os tipos, né, de erosão. A gente vai começar com a das chuvas, né, que também é uma das erosões que eu mais ouvi falar na escola, principalmente por causa de chuva ácida e tal. Mas a erosão pluvial, ela é provocada, então, pelas chuvas aqui, né, a água das chuvas, e a água é um dos principais agentes erosivos. Lembra que eu até falei para vocês na última aula que eu vi um vídeo no Reels? Provavelmente deve ser do TikTok também, e deve estar no YouTube também, porque a internet é desse jeito. Que era um parque, tipo esses parques ecológicos e tal, e aí tinha um tronco de madeira furadinho, e embaixo tinham várias pedras do mesmo tipo de rocha. E aí essa água ficava gotejando, e aí tinha tanto a frequência de gotejamento, quanto o quanto tempo essa rocha estava exposta a esse gotejamento. E eu acho que, tipo assim, a mais velha, né, que está nesse experimento, obviamente, né, eu acho que tinha uns 100 anos, 100 e alguma coisa, tipo, cara, é um tempo considerável, vai. E você vê que quanto mais tempo passa, mais ela cria um buraco exatamente onde aquela água está batendo. Então, é legal, eu acho que vocês encontram esses vídeos de outras pessoas e tal, é que eu lembrei esse porque eu vi há pouco tempo. Tá? Então, a água, ela é sim considerada um dos principais agentes erosivos. A ação dela é lenta, tá? Então não adianta você colocar uma pedra e uma goteira e esperar que em uma semana o bagulho tenha acontecido. Não vai acontecer, né? Mas ela pode também ser acelerada quando você encontra solo desprovido de vegetação, como em áreas desmatadas. Por quê? Porque quando a gente fala de áreas desmatadas, eu vou tentar reproduzir uma conversa que eu tive com a Sumaia, que foi numa aula para vocês, inclusive, que é isso, você está lá na floresta, estamos lá, floresta, Amazônia, lindos, tirando férias. O que acontece? Esse solo, ele está preparado para esse ambiente. E quando a gente fala em floresta, pensando, vamos dizer, na floresta amazônica, você tem planta rasteira, você tem arbusto, né? Você tem árvores com copas grandes. Então, o solo, ele meio que é protegido dessa chuva, né? Ela cai e existe, vamos dizer, camadas de proteção que a própria flora fornece ali para esse solo.
você desmatou. Esse solo não está preparado para receber essa água de chuva diretamente. Não era para receber desse jeito, né? Então é meio como se você estivesse dando um soco num solo despreparado. Então, quando a gente fala de um solo desprovido de vegetação, como em áreas desmatadas, esse processo é ainda pior. Porque quando você fala de, por exemplo, a própria erosão marítima, existem outros processos, salinidade, entre outras coisas, mas quando você pensa numa rocha, esse processo vai ser muito mais demorado, principalmente porque as rochas elas tendem a ficar expostas, né, dentro do relevo. Agora, dependendo do solo, existem solos que não são solos que ficam expostos, e isso faz com que eles não estejam, vamos dizer, entre muitas aspas, preparados para receber esse tipo de ação da natureza, né? E se o terreno tem muita vegetação, como a gente mesmo falou, o impacto da chuva vai ser sempre atenuado, porque a planta vai diminuir a velocidade da água que vai chegar no solo, né? E as raízes também, elas dão mais resistência à estrutura do solo, né? E as mortas, elas também funcionam ali como canais que favorecem a infiltração da água. É só a gente ver que você pode ter visto isso em diversos momentos da sua vida. Pode ter sido uma chuva forte, pode ter sido, sei lá, não estavam derrubando uma árvore. Mas quando você vê uma árvore caída no chão, ou uma árvore que foi retirada pela raiz, quando ela é derrubada, vocês percebem que, cara, tem uma roda de terra em torno dessas raízes. Você não consegue tirar a raiz limpinha, quer dizer, até consegue, mas você vai ficar lá com uma escova de dente limpando. E aí, o que acontece? Por causa que as raízes, elas também dão suporte e sustentação para esse solo, né? Da mesma maneira que até as raízes mortas ajudam essa água a infiltrar melhor e chegar nas outras camadas. Então, quer dizer, quando a gente fala que o meio ambiente, não dá para a gente pensar ele de maneira separada, então, tipo, ai, gente, vamos salvar as árvores primeiro, depois a gente salva o mico-leão-dourado e, por último, a gente salva o solo. Isso não existe. Por causa que essas coisas são interdependentes. A gente não pode pensar no solo sem a flora e a fauna que estão agregadas a esse solo. Sem pensar nos animais que vivem nesse solo e vão gerar ali vários resíduos orgânicos. A gente não pode esquecer de quais são as vegetações que estão ali, que isso também implica em quais são as substâncias que tem naquele solo, mas principalmente a maneira com que ele deve ser manejado. Então, a gente tem que entender que, quando a gente fala sobre preservação da natureza, a gente está falando de algo que não é separado em caixinhas, porque todos esses sistemas funcionam juntos. E a gente está nesse sistema. Eu não queria contar para vocês, a gente acha que não, mas a gente também tá? Fica aí a dica, tá? E quando a gente faz, por exemplo, uma área sem vegetação, o solo vai ficar saturado de água mais rapidamente, então ele recebe muito mais água do que ele precisa. E como consequência, ela começa a correr pela superfície. Então, ao invés dessa água ir caindo aos poucos e, vamos dizer, você colocar o solo como uma esponjinha que está absorvendo aos poucos, então não está vazando, porque está chegando aos poucos ali, as raízes estão ajudando a infiltrar melhor, essa água vai saturar. É tipo assim, quando você bota muita água numa planta que fica 2 dedos de água, tipo isso. E ela vai escorrendo, né? E isso vai deixando o solo ainda mais infiltrado, fazendo com que o solo, né, principalmente vai levar sedimentos desse solo, provavelmente isso vai gerar uma degradação desse solo, levando principalmente sedimentação, e também isso tudo fica muito pior se o solo for arenoso e não argiloso. Porque o solo argiloso, ele já é um solo que é saturado de água, né? Então, por exemplo, esse já é um solo que para ele tá tudo bem, porque ele é um solo saturado de água, então firmeza. Um solo arenoso não é bem assim que funciona. Quando você fala de um solo orgânico também, ele existe um limite de água ali, não é jogar água como se não houvesse um amanhã. Se fosse assim, a gente não matava a planta de tanto jogar água nela. E é sobre isso. É igual quando a gente pensa, por exemplo, um cacto. Você pode matar um cacto por botar muita água, né? Da mesma maneira que tem plantas que são de lugares mais úmidos, que se você não molhar ela a cada 5 minutos, estou exagerando, mas se você não molhar ela a cada 5 minutos, ela morre. O solo tem a mesma ideia. Por causa que a composição, justamente para essa planta viver nesse solo, é porque eles são parecidos, né? A gente, então, tem a erosão da chuva,
né? E a outra coisa, a chuva, isso também se agrava, essa erosão, se a chuva passa por um processo de acidez. Então, a poluição e outras coisas no ar podem transformar essa chuva em chuva ácida, fazendo com que ela seja ainda mais erosiva, né? E essa é, por exemplo, o tipo de erosão que a gente vê aqui em São Paulo, em estátuas, principalmente aquelas estátuas de pedra-sabão, acho que é pedra-sabão. Mas, enfim, as estátuas de pedra aqui em São Paulo, quando você vê estátua de bronze, que às vezes você vê descoloração nas estátuas, quando você vê que ela está começando a ficar bem porosa em cima, é o efeito da chuva. E se ela é ácida, ela agrava, por causa que aí você também tem um processo químico que pode estar acontecendo, tá? Na erosão pluvial, a gente também tem o surgimento da ravina, né? Essa ravina é que o fluxo de água pela superfície, ela vai gerar... A ravina é isso aqui, ó. São essas fendas. Tá vendo que aqui tem várias fendas no chão? Abertas. E assim, não é que é um buraco, são fendas. Aqui, ó, fenda, 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 fenda. Aqui a gente tá vendo uma fenda para cima, mas essas fendas, elas podem ser, por exemplo, aqui no chão. Então, você tem um chão, fenda, chão, tá? Mas é justamente porque a terra cedeu, tá? Não é tipo, ai, mas é um canal, ai, mas é um riozinho. Não é um riozinho. Uma ravina é como se fosse uma terra ali que cedeu, tá? Então, quanto mais água houver, mais será acelerado o processo de ravinamento. E isso também pode aumentar à medida que ela avança morro abaixo. Então, justamente, essa terra vai caindo, vai cedendo aqui e vai descendo ainda mais. Quer dizer que a ravina pode começar dessa grossura e terminar... Eu até saí da câmera. Não, é pro outro lado. Ai, meu Deus. Aqui. Aham! E pode terminar desse tamanho. E tá tudo bem. Não tá tudo bem. Mas é assim. Esses processos das ravinas, a gente, na verdade, vê bastante no interior, né? Obviamente, aqui em São Paulo é muito mais difícil a gente ver o processo de ravina, por causa que asfalto e prédio, tudo bom, mas no interior já é muito mais comum você ver esse processo de ravinas. Então, da próxima vez que você for, às vezes se você mora no interior, você tem esse privilégio maravilhoso de morar no interior, ou se você estiver aí viajando para o interior, preste atenção em algumas áreas, principalmente depois de chuvas muito fortes, que vocês vão ver que algumas áreas podem gerar ravina. Não é uma obrigatoriedade, tá? Que todo lugar vai gerar ravina, mas ela é um processo de erosão pluvial, tá? A gente também, na erosão pluvial, tem o remontante. O remontante que abre no solo esses sulcos aqui, ó, é como a ravina, só que ela abre como se fosse esse buraco. Como se fosse, vamos dizer, se tivesse água aí, seria um rio. Acho que é o melhor exemplo que eu posso dar, descrever para vocês essa ideia. Né? Ela abre sulcos aí que podem atingir grandes dimensões e que vão crescendo morro acima. Daí é o nome, tá? E é o contrário do ravinamento. Então, assim, em aspecto visual, eles podem até ser parecidos, vamos pensar assim, mas é um movimento um pouco contrário. Esses sulcos, esses buracos aqui no chão, né, esses sulcos que são gerados, eles recebem o nome aí de bossorocas ou vossorocas, né? E começam a se formar quando o ravinamento atinge o lençol freático. Então, quando essa fenda do ravinamento chega muito para baixo, chegando ali ao próprio lençol freático, é que começam a surgir, então, as vossorocas ou remontantes. Mas eu acho que vossorocas é um nome muito mais legal e é o que eu vou usar. E tá tudo bem. Né? E daí em diante, elas vão progredir a um ponto que não dá pra gente controlar. Porque justamente, quando a gente está falando de ravinas e essas vossorocas, a gente está falando de um movimento onde a gente está desestruturando, por causa da erosão, as paredes de terra. Então, não é tão simples assim para você resolver. E, obviamente, elas vão se agravando. Porque essa terra, essas paredes, elas vão perdendo estabilidade por causa que a erosão continua acontecendo. E, principalmente, quando a gente fala dessa abertura no solo, da mesma maneira, eu vou voltar aqui, ó, nas ravinas, o que acontece? Esse solo está exposto. E a gente acabou de ver que, justamente, um solo exposto, que não era exposto anteriormente, ele está ainda muito mais... Esqueci a palavra. Tá disponível lá, pior, para poder ser erosionado. Eu inventei uma frase agora, mas você entendeu que eu confio em você. Fechou? Então, a gente tem o remontante, que é a mesma ideia. Ele é a intensificação da ravina, mas ele tem algumas mudanças no processo. Mas, visualmente, é parecido. Só que, obviamente,
é mais profundo, tal, do que algumas ravinas podem ser, principalmente que é no chão. A gente tem a erosão fluvial. A fluvial é dos rios, tá? Pluvial é de água, fluvial é de chuva, pluvial é de rio. E essa é a erosão causada por rios, e isso é um processo, obviamente, que acontece por causa que você tem água corrente, né? Não é, por exemplo, um lugar onde você tem água parada, não deixa água parada, mosquito da dengue, mas é justamente um lugar onde a água está passando, ela está se movimentando. Então é óbvio que você tem o movimento do próprio atrito entre o solo e a água. E ela é causada por rios perenes, né? Então rios que são vitalícios aí, ou temporários, tá? E ela é semelhante à erosão pluvial, só que numa escala, obviamente, muito maior, né? Por causa que a água da chuva, ela vai infiltrando, entre outros processos. Quando a gente fala da erosão fluvial, ali existe um rio. Tá aí o Grand Canyon, que não nos deixa mentir, não é mesmo? O Grand Canyon, a ideia do Grand Canyon é exatamente essa. Aquela erosão que ela tem ali é uma erosão fluvial. Tá? Então, ela tem uma escola muito maior e em regime permanente, ou pelo menos mais prolongado que a erosão pluvial. Então, normalmente, dependendo da erosão pluvial, meu Deus do céu, por que eles tinham que ter feito duas palavras tão parecidas? Dependendo da erosão pluvial, ela ainda ela obviamente vai ser muito mais leve, então a erosão fluvial, ela tende a ser muito mais permanente, muito maior, né? E, obviamente, ela muito mais aqui prolongado do que quando a gente pensa numa erosão pluvial. Porque assim, mano, choveu 3 horinhas. O rio não tá ali 3 horinhas. O rio tá ali, ó, o dia inteiro correndo. Então, obviamente, que esse processo de erosão vai ser muito aumentado, né? Porque você tem esse atrito da água com a terra acontecendo constantemente. Esse fluxo. Além do mais, que assim como a água da chuva, a água do rio também leva sedimento, também leva outras coisas que vão também gerar esse atrito, né? E aí podem ser, por exemplo, troncos de árvore, podem ser rochas, entre tantas outras coisas, tá? Então, temos aqui a dos rios, temos a erosão marinha, que é considerada abrasão, por causa que o que acontece? Aqui a gente tem a diferença de como essa água, principalmente, diferença na composição da própria água, mas também em como ela vai atingir essas rochas. Quando a gente fala sobre a erosão marinha, a gente está falando principalmente sobre a ação das ondas, né? E das correntes marítimas, assim como da maré e correntes de turbidez. Então, a gente sabe que a água do mar, né, quando a gente vai para o mar, existem ali diversos movimentos que o mar faz, que são, obviamente, muito diferentes do que o movimento de um rio. Então, você tem as marés que podem fazer com que, sei lá, a água do mar suba até quase chegar no seu apartamento no Guarujá, ou você pode fazer com que essa água, a maré, desça e fique ali quilômetros de faixa de areia, porque justamente a maré desceu. A gente tem esses movimentos, a gente tem o movimento das correntes, tanto que, eu não sei se vocês já viram em praia, quando você tem correntes muito específicas, e aí a galera chama-se salva-vidas e pessoas que cuidam disso, que colocam, às vezes, placas falando não nadar daqui para cá, existência de corrente, pode nadar para lá, porque lá está sem corrente. É a mesma ideia. A corrente, ela também é uma aceleração desse movimento das águas, o que justamente também aumenta o processo de erosão. Então, quando a gente fala sobre erosão marítima, ela pode acontecer de diversas maneiras, porque não é uma água que está ali parada, né, só esperando o mundo acontecer. Você tem muita movimentação, você tem muito atrito, mas violento. Por exemplo, quando você vê filme de terror que é bom. Filme de terror, aquele penhasco, aquelas pedras embaixo, e aí aquelas ondas batendo ali. Meu, aquilo bate de uma maneira muito forte. É só vocês verem acidentes com... Não vejam acidentes com surfista, veja só a notícia, não precisa ver. Mas um dos maiores problemas de quando a gente fala sobre acidentes com surfistas é justamente eles serem levados pela maré e serem jogados contra as pedras com as ondas. Por causa que o impacto que a onda tem é muito grande. Então, além disso, a gente ainda tem a força da água que está envolvida nesse processo. Mano, um mar derrubou o Titanic, o bagulho não era para afundar, entendeu? Então, é uma força muito maior, principalmente pela quantidade de água, enfim, outros processos. E aí o trabalho, ele também é reforçado pela presença de areia, né, e de silt aqui em suspensão. Então, a gente tem também outros componentes abrasivos. E o que é abrasivos? Mano, a água do mar é uma lixa.
Simples assim. Ela tem areia e sal. Ela é uma lixa. É só você ver, quando você sai do mar, além de você estar grudento, você bota a mão aqui, você tá áspero. Você não tá lisinho, como se você tivesse entrado numa piscina. Por causa que você tem ali esses sedimentos de areia e de sal, que justamente vão fazer com que esse atrito seja muito maior. Então, além de estar batendo na rocha, ela também está como se fosse lixando a rocha. Não é bem assim, tá? Não é que ela fica ali, meu Deus, lixando. Mas justamente por ela ter essas partículas, ela também faz um processo de abrasão. Ele é não só um processo de atrito da própria água com a rocha, mas você também tem os abrasivos, que são essas partículas que estão na água, né? E as correntes marinhas, elas transportam grandes volumes de sedimento, né, de uma área para outra, e as ações das correntes de turbidez, elas muitas vezes podem não ser percebidas, porque elas atuam entre a plataforma continental e o talude continental. Então, você tem não só movimentos superficiais da água, vamos colocar assim, que a gente vê a olho nu quando está na praia, quando está num barco, mas a gente também tem outros movimentos das águas embaixo, né? E que não são visíveis a olho nu. Eu lembrei de um bagulho do mar, aleatório, é a nossa aula, que existem, por exemplo, no próprio mar, no fundo, como se fossem riozinhos no mar, porque a densidade da água, eu acho que era a densidade de calor da água era diferente. Mas eles formavam como se fossem riozinhos no próprio mar por causa justamente dessas correntes que existem ali. E vocês também viram essas correntes em Procurando Nemo que as tartarugas usam para chegar na Austrália. É isso, tá? Então, você tem tantos movimentos marítimos, né? Por cima, superficiais. Não são superficiais, mas vamos pensar superficial no sentido de visível para nós que estamos na superfície, mas a gente também tem outros processos que estão acontecendo embaixo do mar. Fechou? E a erosão glacial, que também é aquática, se a gente for pensar que a água se acumula nas cavidades de rocha no verão e congela no inverno, e ela vai fazer o quê? A água dilata, principalmente quando está gelada, isso não acontece com outros materiais, a água é muito específica, ela é muito especial, tá? E com esse processo de ficar sofrendo essa dilatação e contração, isso vai pressionar as paredes, né, dos poros e ela acaba rompendo a rocha. E a cada ano que isso vai se repetindo, ela vai se degradando aos poucos. Por isso que a gente fala, não é uma coisa que você vai ver agora. Porque essa questão da gente achar que, tipo, tudo que está acontecendo de ruim é o que a gente está vendo agora, é a maior mentira que a gente se conta. Por causa que a gente vai ver o resultado desses processos em muito tempo. Né? Se a gente já está vendo hoje processos que começaram a acontecer há muitos anos, os processos de hoje, a conta não vai chegar agora, a conta vai chegar mais para frente. Né? Então, ela tem uma enorme também capacidade de transporte, né, de sedimentos, podemos carregar assim, blocos de rocha do tamanho de uma casa. Tá aí as avalanches que a gente vê nos filmes, tá? E quando elas derretem, elas também geram depósitos sedimentares que são muito heterogêneos, que são chamados aí de morenas. Eu lembrei da Jennifer agora, saudade dela. E moraínas. Fechou? E aí, pra gente terminar, também por causa do tempo da aula, a gente tem a erosão eólica, que ela é a erosão decorrente da ação do vento. Ela justamente vai acontecer em regiões mais áridas e mais secas, né? Onde existe aí areia solta. E aí essa areia, ela pode ser transportada pelo vento ou até os próprios sedimentos de rocha mais leves. E isso vai ser jogado contra as rochas, desgastando e dando origem a essas formas muito bizarras que eu achei chique. Achei artístico, arte contemporânea. O que acontece? Aqui é uma ideia parecida com a erosão marítima. Só que a gente não tem a água, troca a água pelo vento. Porque não é só o aspecto do vento. A areia, né, essas pequenas partículas de solo, elas também vão funcionar como uma lixa nessas pedras. E aí, quando elas são carregadas pelo vento, elas vão cada vez mais tendo componentes mais abrasivos. E como o vento bate diferente e vai, enfim, agir diferente em cada superfície, a gente consegue essas ótimas obras de arte feitas pela própria natureza. Fechou? Ficou pra gente a erosão antrópica. Tá? A gente vai continuar falando da erosão antrópica, por causa que é justamente a erosão causada ali pela intervenção humana, e obviamente que a gente está falando de um potencial muito mais destrutivo do que essas outras erosões, porque boa parte delas, como a gente fala, está dentro, né, do sistema ecológico, mas o fato é que nós também intensificamos esse processo, como, por exemplo, a erosão da chuva com o processo da acidificação, fica muito pior.
né? Então, ela vai se desenvolvendo muito mais rápido. Aí a gente fala sobre uma erosão que vai acontecer sim numa velocidade rápida para a rocha, para a gente talvez nem tanto, tá? E ela tem, obviamente, uma intensidade muito superior à formação do solo, fazendo com que o solo não consiga se recuperar. Porque num lugar chuvoso, o solo já está esperando a chuva. Num lugar que tem mar, a pedra já está esperando aquilo. Quando a gente fala sobre a nossa ação, a gente está fazendo processos que a gente não está dando tempo para esse processo se recuperar, né? Essa natureza se recuperar do que a gente degradou. Fechou? Então, aqui para vocês, se vocês quiserem, eu deixei também algumas aqui, tem um slide ainda falando sobre intemperismo e erosão, para vocês verem depois. Tem um vídeo que eu deixei para vocês bem legal aqui, e também umas questões para vocês responderem com base nesses slides, fechou? Não esqueça de avaliar nossa aula e também de dar um rolê lá no canal da Educação Antirracista, que é top, e nós tá lá porque a gente é zica. Fechou? Então, um beijo para vocês e eu vejo vocês na próxima aula.